alimenta em nós a espiritualidade, que tem a ver com a nossa vida diária, porque não cabe uma vida dentro da igreja e outra vida fora. É o que Jesus chama, uma palavra pesada, mas a palavra é essa, de hipócritas. Que muitos fariseus, saduceus, mestres da lei, faziam orações bonitas no templo, de pé, para serem vistos, mas quando eles estavam fora do templo, eram pessoas com vida dúbia, na prostituição, no roubo, no julgamento, pisando os outros. O que Jesus ele vai unir numa coisa só? A igreja que ele funda sobre Pedro, a minha igreja. Se igreja não fosse essencial, Jesus não teria fundado uma sobre Pedro. Mas esta igreja deve alimentar em nós uma vida cristã, que é a espiritualidade. Se a religião alimenta a espiritualidade ela ilumina a religião. Uma coisa, um exemplo entre 1000 que eu poderia pegar aqui, é o padre, junto com os ajudantes, movimentar o turíbulo, que é esse objeto que vai sair no incenso, de maneira perfeita, como a liturgia pede, com as inclinações, chama tucto, com os ductos ou icto, tudo certinho. Se é uma pura religião, basta fazer o rito perfeito que valeu, mas é um gesto vazio, se falta a espiritualidade. Então, quando o padre, ele incensa o altar no início da missa, não é apenas um rito religioso, mas ali tem uma espiritualidade. O altar é o Cristo. Por isso que o padre, o sacerdote, ele vai oscular o altar, ele vai beijar o altar, que simboliza Cristo na missa. O lugar mais importante na igreja não é o sacrário, nem a capela do Santíssimo, é o altar. Por isso que todos estão sentados em volta dele. Uma vez o altar beijado, e que seja um beijo de fidelidade, de santidade e serviço, porque quando Judas, que era um dos 12, ele vai beijar Cristo, ele não beija na verdade, é na mentira. Ele não beija na fidelidade, é na traição. Ele não beija de dia, é de noite. Ele não é amigo de Cristo, mas Cristo continua sendo amigo dele, tanto que Cristo vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Então este beijo que o padre dá no altar é muito belo, mas é perigoso se é um beijo hipócrita. E quando é que acontece a hipocrisia, no caso no padre? Quando ele tem uma vida dúbia. É um na igreja, isso não acontece com frequência, graças a Deus, mas pode ter um outro fora da igreja. Hoje talvez nem de padre gosta de ser chamado. Há um problema aí. Religião tem que estar unido na espiritualidade. Quando o padre incensa o altar, ele tem que entender que ele está incensando um lugar sagrado, que durante a Eucaristia o padre é essa ponte entre Deus e a Assembleia. Então ele não incensa apenas com o rito litúrgico correto, mas ele tem uma espiritualidade, ele tem um respeito pelo altar, ele se inclina perante o crucifixo e também o incensa, não por uma imagem perfeita, não por uma imagem estética, mas pelo mistério que se celebra, o Cristo que deu a sua vida. Então veja, meus irmãos, pegando por exemplo a missa, a religião é muito importante, mas sem espiritualidade é o rito pelo rito. Assim a vida nossa, se nós não temos essa espiritualidade entranhada, a religião vai ficando uma coisa muito sem sentido. E eu digo, sem medo de errar, uma pessoa que pratica a religião católica, ela pode mudar de igreja. Mas uma pessoa que tem uma espiritualidade católica, ela jamais trocará a sua fé. Porque uma coisa, ela pode ser vivida superficial, a outra com profundidade. Veja o evangelho que nós ouvimos, o bate-boca desnecessário.
Eles estão olhando para Jesus e eles não estão vendo uma espiritualidade, uma misericórdia. Eles estão vendo a lei pela lei. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado. E qual é o pecado que eles cometeram? Apanhando espigas de milho e comendo. A pergunta é: o que será mais sagrado? O não pegar a espiga porque é sábado, ou comê-la porque eu estou com fome, apesar de ser sábado? O filho se alegra, o pai se alegra com a espiga não apanhada, na obediência ou na fome saciada pelo amor? Eles não estão nem interessados se estão com fome ou deixar de estar. O importante aqui é cumprir a lei. E muitas vezes essas questões difíceis acontecem também no meio de nós, quando estamos centrados apenas na normativa e não na pessoa. Não que olhando a pessoa, a normativa não seja importante, mas o centro não é o sábado, o centro é o Senhor. Jesus vai citar aqui 2 exemplos a respeito daqueles que entraram e comeram os pães lá na casa de Deus, e vai citar também os mestres da lei e os sacerdotes que o fazem. Ou seja, aquele que criou a lei é capaz de criar também a exceção da lei. A misericórdia, ela vai além de um mero ritualismo, que é importante, mas que não é o essencial, que seria a conversão e a mudança de vida. Há uma história que conto muito, que ilustra muito bem, de maneira dramática, essa separação entre religião e espiritualidade. Conta-se que numa capital longe aqui, uma senhora muito elegante foi participar de uma missa dominical, e o motorista levou. Uma senhora geralmente de uma família mais nobre, motorista de cap, luvas brancas, abriu a porta do carro na porta da igreja. A mulher desce, sobe a escadaria, e ele para do outro lado esperando a missa terminar. Aquela mulher bem elegante, ela se senta, e ao lado dela senta uma mulher muito humilde, muito pobre. Ela cumprimenta, as duas estão ali, e a missa começa e transcorre normalmente. Num determinado momento da missa, o padre diz assim: a paz do Senhor esteja convosco. Eles responderam: o amor de Cristo nos uniu. E o padre: saudai-vos em Cristo Jesus. Aí todo mundo começou: paz de Cristo, paz de Cristo. Essa senhora elegante, ela vira para esta outra mais pobrezinha, pega na mão e diz: paz de Cristo, minha irmã. A senhora diz: paz de Cristo, encantada com a elegância da mulher, né? Paz de Cristo, minha irmã, tudo de bom. Pronto, a missa continua. Receberam a comunhão, receberam a bênção final. A missa acabou. As pessoas estão saindo. Essa senhora sai, para na porta da igreja e dá sinal para o motorista. O motorista já está com o carro, porém o semáforo vermelho, ele tarda um pouco. Nesta espera, chega a senhora humilde e fica perto desta outra e diz para ela assim: olha, eu estou vendo que a senhora é muito elegante, a senhora poderia me ajudar? Essa senhora elegante diz para ela: eu fico impressionado como que tem gente que não se manca. Como que alguém como você se dirige a mim? E essa senhorinha pobre disse: mas que coisa, a senhora acabou de me chamar de irmã ali e me deu a paz. E a senhora elegante respondeu: exatamente, mas a senhora não viu que a missa acabou, não? Entenderam, não entenderam, meus irmãos? É só dentro da missa, é só no rito, é só ali. Acabou isso aqui, eu tenho uma outra vida, outros valores, e não é assim.